Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Renato. E na aula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre o mundo urbano, né? Mas sobre algumas outras coisas mais específicas associadas à formação das cidades, né? E o seu processo de crescimento e transformação até a gente culminar no atual cenário em que existe uma hierarquia urbana, onde as cidades, né, devido aos seus componentes, né, econômicos, né, devido à sua importância dentro do cenário do capitalismo mundial, formam uma certa hierarquia, ou seja, as cidades são classificadas entre si de acordo com a sua funcionalidade, com o seu tamanho e com a sua importância econômica, cultural, social, né, para a região, para o planeta e assim por diante. Então, antes da gente começar e a gente entrar um pouquinho nessa questão do processo de crescimento das cidades, é preciso que a gente diferencie a cidade de acordo com as suas situações, né? Existe a situação urbana, que é a posição geográfica na qual uma cidade está situada e o conjunto de suas relações com os aspectos naturais, políticos e econômicos, né, que estão ao seu redor. E o sítio urbano, né, está mais associado ao local onde a cidade nasceu. Ou seja, o sítio urbano de uma cidade é aquele local onde a cidade surge, né, e a partir do momento em que ela vai crescendo, ela amplia o seu sítio urbano, né, e sobrepõe a esse sítio urbano com suas particularidades naturais. Então, as cidades elas surgem com umas características, mas essas características vão se transformando ao longo do seu processo de crescimento. E a gente vai ver algumas dessas características em alguns exemplos que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. A gente sabe que as cidades elas podem ser tanto espontâneas quanto planejadas. A grande maioria das cidades elas surgem de forma espontânea. Mais recentemente, devido a um processo de crescimento associado ali a um desenvolvimento do sistema capitalista, existem cidades que estão sendo e foram criadas de forma planejada, ou seja, todos os aspectos, o sítio urbano, o planejamento foi feito de forma prévia. Nós temos alguns casos aqui no Brasil que a gente vai explicar, né, como elas foram feitas, por que foram feitas, né, de que forma foram feitas. Mas a grande maioria das cidades brasileiras, elas surgem de formas espontâneas a partir do agrupamento de pessoas, agrupamento urbano em torno de alguma determinada atividade econômica. Obviamente, essa atividade econômica ela se transforma em outras coisas, né? E ela pode hoje nem ser mais a base econômica dessa cidade, como é o caso, né? Porque a grande maioria dessas cidades se diversificaram economicamente e hoje em dia, né? Elas não podem nem ter mais tanta influência dentro dessa cidade como elas tiveram no início desse processo. E essas cidades espontâneas, geralmente, elas surgem a partir de questões portuárias, né, ao redor de uma ferrovia, perto de uma área de mineração, de uma área de extração vegetal, ou elas podem surgir entre duas grandes cidades, como um entreposto, uma área de parada, né, de um entreposto comercial, ou seja, entre duas cidades grandes, né, surgem cidades pequenas, né, associadas ao caminho, né, nas proximidades das estradas, e isso ao longo de toda a história. Como a gente viu nas aulas anteriores, as primeiras grandes cidades, né, as primeiras grandes vilarejos que deram origem às primeiras cidades e civilizações surgiram, né, associadas a regiões de vegetação, regiões onde foram criadas e foram cultivadas tanto a agricultura quanto a pecuária, ou seja, tinha questões naturais envolvidas, né? Mas hoje em dia, se a gente for visitar essas cidades históricas, né, as primeiras cidades da civilização, muito dificilmente elas terão alguma conexão com essa atividade econômica primordial. Se a gente fizer aqui um exemplo, a gente vai trabalhar um pouquinho, né, com a cidade do Rio de Janeiro, né? A gente sabe, vou colocar algumas imagens aqui, algumas representações de bairros, né, de áreas conhecidas da cidade do Rio de Janeiro para a gente poder compreender como vai acontecendo o processo de transformação dessa cidade, né? Como a atividade essencial e como o processo de transformação vai modificando completamente tanto a estrutura física da cidade como a forma de vida, né? Que é importante a gente relembrar, né, naquele conceito de espaço geográfico, que o espaço geográfico, né, está associado ao processo de transformação feita pelo homem. Mas esse processo de transformação não se dá única e exclusivamente na forma física. Ou seja, não é somente as novas construções que dão sentido à cidade, mas a partir das novas construções, a forma como a vida humana, a forma como a sociedade vai se estruturar a partir dessas novas construções são importantes para a gente poder compreender também como funciona, né, essa ideia, esse conceito de espaço geográfico, que está não associado somente à estrutura física. Então, se a gente pega aqui
essa imagem de 1758, uma representação gráfica de uma imagem de como seria a Lapa em 1758, a gente consegue entender, né, que a Lapa é uma área já de expansão da cidade. Lembrando, né, que a cidade do Rio de Janeiro é anterior um pouquinho a isso, a gente vai ver isso no próximo slide. Então, a Lapa começa a ser já uma área de expansão urbana. A gente pode ver que depois dos aquedutos ali, né, ou seja, da região ali onde passa o bonde, né, mas naquela época passava o caminho da água que levava a água de Santa Teresa, né, a gente pode entender que esta região, né, ela foi se modificando e se transformando ao longo de diversos momentos da história em vários redutos diferentes. A gente vai falar um pouquinho como as construções modificam também a estrutura da Lapa. Então, a gente pode ver que a Lapa, no início, né, era uma grande fazenda, uma grande área rural de expansão, ou seja, estava além dos limites urbanos da cidade. Era uma área de expansão, né? Seria como se fosse o interior da cidade do Rio de Janeiro naquele momento. A gente consegue ver aqui, então, a partir de alguns momentos, né, de alguma evolução, que a região, né, a Lapa, ela vai ganhando novos contornos físicos, né, e a partir desses contornos físicos vão ganhando novas funcionalidades. Por exemplo, a gente pode ver a partir já de 1906 que a Lapa já está se tornando um bairro residencial e comercial, né? Principalmente um bairro residencial nesse intuito, porque as áreas comerciais do Rio de Janeiro, né, estavam mais localizadas ao centro, que é próximo à Lapa, e a Lapa era a área de residência dessa população. E a gente sabe que hoje em dia, apesar da Lapa ainda comportar diversas residências, a Lapa ganhou novos cenários e foi ganhando gradativamente novas conjunturas, né? Ou seja, novas formas. Ela já não é mais a mesma coisa que era em 1906. E a gente pode ver isso a partir de 1958. Por exemplo, a gente já consegue ver a Lapa se modificando, né? Se tornando um reduto da boemia carioca, né? Um reduto da área do samba, né? Da área das festas. Por quê? Porque esse caráter residencial vai sendo expandido para outras regiões. Então, a Lapa, que antes era uma área rural, ou seja, uma área de expansão urbana, depois se torna uma área residencial porque o centro é a área comercial. Depois se torna a área comercial. E agora já não é nem mais área tão comercial assim. Por quê? Quer dizer, residencial, perdão. Porque a grande parte das pessoas já não mora mais nessa região. Elas vão morar nos entornos da Lapa. E a Lapa se torna uma área de expansão do centro. Ou seja, e se torna também um reduto, né, específico de um determinado setor, né, do comércio, que é o setor do lazer, né, dos bares, das festas e assim por diante. A partir do momento em que a Lapa, né, ela vai crescendo e a cidade do Rio vai crescendo, a Lapa passa a ser um setor esquecido. Durante muito tempo, né, a Lapa se tornou um setor degradado, uma área degradada do Rio de Janeiro. Por quê? Porque ela já não era mais a área central, né, o centro permanece sendo a área ali próxima à região da Rio Branco, né, da Praça 15. Né, nós temos novas centralidades, principalmente na Zona Sul e na Barra, e a Lapa se torna um bairro esquecido. E esse bairro vai se degradando, vai virando antro, né, o local em que várias atividades, né, vão surgindo, vai se tornando um bairro esquecido, né, escuro, apagado, geralmente muito associado à criminalidade. E é somente a partir do início dos anos 2000, mais um pouquinho à frente, que a Lapa vai sendo retomada, ou seja, os bares começam a voltar, as pessoas começam a voltar e a Lapa, por exemplo, vai se tornando um novo bairro. Ou seja, o que a gente pode compreender a partir disso tudo é que existe um processo de transformação da cidade, né? A cidade, ela vai caminhando a partir do seu crescimento para diversos lugares diferentes. E a partir do momento que esses lugares vão crescendo, eles vão ganhando novas formas. E a partir das novas formas, novos modos de vida, novas formas de relação vão sendo feitas. Então a gente pôde ver ao longo de toda a história da evolução da Lapa que a Lapa já foi uma série de coisas. Já foi interior, né? Se tornou área de centralidade residencial, ou seja, grande parte das pessoas moravam ali, e nesse momento um bairro chique, né? Era um bairro da elite carioca, né? A Lapa era uma área, e a área ali do início da Zona Sul, Catete, Glória, né? Era outra região. Depois, a Lapa vai se tornando um reduto da boemia, porque as áreas
as populações mais ricas já vão se expandindo para outras regiões, principalmente para o início ali da Zona Sul, né? Botafogo, Copacabana, Ipanema, Leblon, e também para as áreas aqui da Tijuca, Grajaú, Vila Isabel. Então, estas regiões, né, elas vão modificando a sua estrutura. Então, a Lapa ela perde a sua área de centralidade econômica, de centralidade do comércio, né, e se torna um reduto degradado, uma área mais degradada, e ela só vai se tornar e começar a ser retomada, né, pelo público, pelo comércio, né, a partir do início dos anos 2000. Né? Ela continua sendo uma área de expansão do centro, mas não é considerada área central, né? Porque o centro está mais próximo ali de outras regiões. Por exemplo, a gente pode ver isso também na zona portuária do Rio de Janeiro. Né? A zona portuária do Rio de Janeiro, a ocupação do porto, que é a região ali onde está a rodoviária, né? Onde está o Museu do Amanhã hoje em dia, né? São áreas que inicialmente, lá a gente voltou um pouco mais no tempo, em 1608, quando o Rio de Janeiro era apenas uma colônia de pescadores, ou seja, a sua função vital era a pesca, né? Ela se ganha uma nova atividade econômica, que é a área de expansão de portuária, da expansão da cana-de-açúcar, né? Que era cultivada ali na área de Niterói, São Gonçalo, Magé e região. Então, o Rio de Janeiro se torna a área portuária e a partir do porto vai surgir a cidade, né? Lembrando que a cidade até então era um vilarejo associado à pesca. E hoje em dia é muito incomum a gente ver pesca, por exemplo, no Rio de Janeiro. Então volta naquela ideia que a gente teve de que a função econômica que dá origem à cidade não necessariamente permanece viva ao longo da evolução da cidade. Ela pode até permanecer viva, mas ela não tem mais nenhuma funcionalidade, nenhuma importância econômica no cenário geral, né, como tinha na época. Então a gente vê aí a evolução do Porto Carioca, né, e a partir da evolução do Porto Carioca, a gente vai vendo uma área comercial surgindo, a partir da área comercial vai surgir a área residencial. A área residencial, conforme a atividade, e o Rio de Janeiro vai se tornando uma área mais importante, o entreposto comercial, a família real portuguesa vem morar aqui no Rio de Janeiro, fugindo de Napoleão em 1808. O Rio de Janeiro se torna capital, né, do Brasil e, por ser capital, começa a receber diversos institutos, prédios federais, né, de controle do Estado, ou seja, a cidade do Rio de Janeiro começa a crescer. E isso tem tudo a ver com aquelas imagens que eu falei do crescimento também da Lapa. Porque a partir do momento em que o centro cresce, a Lapa se torna uma área de expansão. E aí, como a gente pode ver nessa imagem, a gente consegue ver que cada vez mais áreas do Rio de Janeiro são ocupadas. E quanto mais áreas são ocupadas, maior a cidade está crescendo e mais cada uma dessas áreas vão ter determinadas funções. A área do porto, obviamente, é a área, né, de expansão comercial, a área de controle comercial, a área de governo. É ali que vai ficar o governo inicialmente. E a gente consegue ver que esse porto, né, é a mesma região, ele vai ganhando novos contornos. E a partir de novos contornos estão associados, obviamente, às revoluções industriais, ao surgimento da indústria, ao crescimento da cidade. E essas áreas que antes eram comerciais e residenciais, hoje em dia já não são nada residenciais. É muito difícil a gente ver moradores no centro, centro urbano do Rio de Janeiro, esta região principalmente que aparece aí no mapa, tem pouquíssimas áreas residenciais. A grande maioria dos prédios que antes eram residenciais, eram casas residenciais, foram se transformando em prédios. Esses prédios são comerciais, ou seja, funcionam somente para atividades comerciais. As áreas residenciais estão em outros locais, né? Portanto, esse centro, que já foi o centro de tudo, tanto comercial quanto residencial, a partir do crescimento da cidade, vai ganhando novos contornos. E as áreas portuárias, né, continuam sendo importantes, mas já não são tão primordiais quanto eram no início. Portanto, as atividades econômicas vão se diversificando e, com isso, a cidade vai ganhando novas áreas, novos contornos, novas formas de vida. Como a gente pôde ver ali, por exemplo, também na primeira imagem, em que o Rio de Janeiro se torna uma vila de pescadores, depois se torna um entreposto comercial que vai ser o porto, que vai escoar a cana-de-açúcar produzida na região diretamente para Portugal, né? E vai se transformar numa área portuária, essa área portuária vai crescer. Hoje em dia, a região central do Rio de Janeiro não está necessariamente mais associada ao porto, porque no Brasil outros diversos portos cresceram e o Rio de Janeiro já não é mais o porto mais importante como era naquela época. Então,
novos serviços foram surgindo, né? E esse processo vai diversificando a cidade vai ganhando novos contornos. Se a gente olhar esse videozinho aqui, que eu vou colocar a partir de agora, a gente pode ver todo esse processo aqui na área da Praça 15. Lembrando que a Praça 15 é a região onde surgiu o Rio de Janeiro, né? É a região que está ali onde temos o Museu da Manhã, o mar, né? As barcas, né? Os prédios mais antigos que foram as áreas de controle do Rio de Janeiro, que são bem próximas do porto e assim por diante. Então vamos ver esse vídeo aqui e a gente vai comentando algumas das mudanças. Então a gente consegue ver o Rio de Janeiro em 1580 ainda como uma área de pescadores, né? Essa questão vai se ampliando conforme o Rio de Janeiro vai ganhando novos contornos. Então a gente já está em 1620, isso modifica um pouquinho. Né? A gente consegue ver as estruturas se modificando e crescendo devido ao crescimento urbano, do crescimento populacional, do crescimento das atividades comerciais, dos serviços e assim por diante. Né? Nós conseguimos ver já o Rio de Janeiro um pouquinho antes da chegada da coroa portuguesa, né, em 1790, e a gente começa a ver já o Rio de Janeiro se tornando capital. A partir desse momento que o Rio de Janeiro se torna capital, ele começa a crescer rapidamente. A gente consegue ver a forma urbana se modificando, né? E a gente consegue ver, a partir da forma urbana, novos serviços, né? Novos serviços tiram a preponderância do porto, né? O porto já não é a área principal, e a gente já consegue ver o Rio de Janeiro entrando na era da modernidade, das revoluções industriais, e a Praça 15, que era antes a área do comércio, a área da expansão comercial, vai se tornando a área de centralidade, é a área dos serviços, é a área do controle do Rio de Janeiro. É nesta região que o Rio de Janeiro, né, todas as decisões passam do Rio de Janeiro. Então a gente precisa entender que todas essas pinturas e composições que a gente vem trabalhando, né, ao longo desta aula, né, elas mostram exatamente as transformações urbanas promovidas pelo ser humano ao longo dos últimos séculos. E a gente pode perceber também que elas são cada vez mais constantes, ou seja, em pouco tempo as mudanças são muito mais rápidas, né? E essas mudanças são muito mais rápidas principalmente por causa dos avanços tecnológicos, ou seja, a capacidade do ser humano de intervir no meio urbano. Ou seja, o que demorava 20, 30, 40 anos para ser transformado, hoje em dia, em questão de 10 anos, 2 anos, já pode ser transformado rapidamente. E aí a gente chega na ideia de cidades planejadas. Todas aquelas cidades são cidades espontâneas, em que o processo de crescimento vai se dando ao longo do processo de evolução. Já nas cidades planejadas existe uma nova forma. As cidades planejadas são previamente construídas com projetos, ou seja, todos os setores da cidade, o que vai funcionar onde, como é que vai chegar as coisas aqui, qual é a ideia, qual é a região que vai ser residencial, a região industrial, a região comercial e assim por diante. Um dos exemplos mais famosos de todos esses é a cidade planejada, que hoje em dia é a nossa capital, que é a Brasília. Cidade de Brasília, conhecida também como Distrito Federal, né, que foi planejada por Oscar Niemeyer, né, o arquiteto, né, e tinha a ideia de se formar um plano piloto na imagem, né, e semelhança de um avião, com o intuito assim, de demonstrar uma certa modernidade, uma cidade do futuro. E ela foi planejada exatamente para que cada região, né, as asas, né, os polos, as asas seriam as áreas residenciais, e o plano piloto, ou seja, a parte central desse avião, seriam as áreas comerciais, onde estão até hoje, né, as instituições, né, de governo, as instituições de Estado e assim por diante. Então, a gente precisa entender que as cidades planejadas elas têm uma função diferente. O problema é que as cidades planejadas, em determinado momento, elas deixam de ser planejadas porque elas podem crescer além da conta. E Brasília é uma dessas cidades. Ela foi planejada para ter um determinado tamanho. A partir do momento em que essa cidade começa a crescer, novas áreas vão surgindo ao seu redor, e o planejamento, né, que era para ser um plano piloto, um avião, a gente já não consegue mais delimitar esse avião. Por quê? A cidade cresceu além da conta. Né? E aí a gente chega também na questão da função urbana. Né? A função urbana está associada às concentrações de atividades econômicas numa determinada cidade. Lembrando que cidades grandes geralmente têm várias funções urbanas. Apesar de ter alguma que tenha maior importância, as funções urbanas elas são variadas. Então nós temos cidades que podem ter funções turísticas, né, que são áreas que o turismo é a principal atividade econômica, geralmente aquelas cidades associadas às questões naturais, culturais, né,
ao verão, né? Cidades então que são muito visitadas no inverno. Nós temos todos esses tipos de cidade aqui no Brasil porque nós temos um clima diverso, né? Ou aquelas cidades que estão muito associadas à cultura, como por exemplo Paraty, né? Estão associadas às construções antigas, como, né, a cidade de Olinda, ou cidades que são muito visitadas numa determinada época, como por exemplo no Carnaval, e assim por diante. Nós temos aquelas cidades que têm a função industrial, são geralmente próximas aos grandes centros, geralmente bastante concentradas, com várias indústrias próximas umas das outras, como por exemplo as cidades do ABC paulista, né? São Bernardo, São Caetano, Santo André, são áreas de produção industriais que alimentam a cidade de São Paulo. São Paulo surgiu como uma cidade bastante industrial, mas as indústrias ao longo do crescimento da cidade foram se colocando ao redor de São Paulo por várias questões importantes, né? Outras cidades são cidades com funções comerciais, cidades centrais, polos de comércio regional, como por exemplo cidades, né, que funcionam como uma região onde todas as cidades pequenas ao seu redor se encontram no fim de semana para fazer vendas, trocas e assim por diante. No interior do Brasil, no interior dos nossos estados, sempre nós temos umas cidades que elas funcionam como a região, né, o polo central de determinada questão, ou então polo comercial de uma determinada de algum determinado setor industrial, polo de calçados, polo de vestimentas, polo disso, polo daquilo. Nós temos várias cidades desse tipo. Cidade com função religiosa, né? Cidades santuários associadas a peregrinações e assim por diante. Nós temos várias desse tipo no Brasil, mas principalmente a cidade de Aparecida, né? Que está aqui entre Rio de Janeiro e São Paulo, né? Que nós temos a Basílica de Aparecida, que ao longo do ano, em determinadas épocas mais especificamente, nós temos peregrinações e aquela cidade vive. É como se fosse um turismo religioso também. Ela funciona como turismo religioso. Nós temos essas cidades também, como Meca, Jerusalém, né, cidades religiosas, né, com a sua função religiosa muito predominante em todos os lugares do mundo. E nós temos cidades administrativas, como é o caso de Brasília, que foram planejadas com o intuito de desafogar, ou seja, de tirar aquela concentração econômica decisiva de determinados lugares. A cidade de Brasília foi criada também com esse intuito, com o intuito de desafogar o centro do Rio de Janeiro, que já era comercial, administrativo, tanto para o Rio de Janeiro quanto para o Brasil, ou seja, já não tinha mais espaço para crescer e eles precisavam de uma nova cidade. Essa cidade foi criada, né, com planos, né, de demonstrar que o Brasil era um país do futuro, né, que o Brasil era um país que teria um grande crescimento, que estava voltado para o futuro. E outra questão também importante é que o Brasil tem um território muito grande e a cidade de Brasília se coloca numa região central do Brasil, ou seja, teoricamente ela está próxima de todas as regiões do Brasil. Obviamente, né, existem empecilhos, né, técnicos e tecnológicos, né, que fazem com que Brasília, na verdade, se volte muito para o Sudeste ainda, né? Está pouco conectada com o Nordeste e pouco conectada tanto fisicamente quanto socialmente, quanto economicamente com o Norte, com o próprio Centro-Oeste e com o Nordeste. Então são áreas de administração. Nós temos isso tanto dentro de cidades, né? Nós temos áreas turísticas, áreas industriais, áreas comerciais. A gente pode perceber que as cidades podem ter essas características, mas dentro de uma mesma cidade nós podemos ter essas características em bairros, também que é importante a gente compreender. Então, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, nós temos áreas industriais, né? Áreas que têm mais concentração de indústria. Nós temos as áreas residenciais, as áreas comerciais, nós temos as áreas administrativas, né? Que são, e assim por diante. Cada cidade, né, tem a sua função mais predominante e dentro dessa cidade nós temos funções também pré-determinadas. E aí a gente chega para finalizar na questão da hierarquia urbana. Conforme as cidades vão crescendo, né, e a estrutura econômica vai se diversificando, nós podemos ver que as cidades começam a se conectar cada vez mais. Só que as cidades elas têm tamanhos diferentes, as funções econômicas são diferentes e elas estabelecem relações umas com as outras de forma diferente. Então as cidades, devido ao seu tamanho, grau de desenvolvimento, capacidade de influência umas sobre as outras, elas são colocadas numa forma de hierarquia. Ou seja, qual cidade é mais importante? Qual cidade tem mais poder? E aí é uma questão de economia, de população, de influência, né? Está associado, obviamente, à função daquela cidade e assim por diante. Então,
As cidades mais desenvolvidas geralmente são marcadas pela presença de indústria e comércio, né? Por quê? Porque é ali que está o dinheiro, né? E ali se formam os centros financeiros, ali se formam as elites, né? Que dominam tanto a questão econômica quanto a questão política. Ali tem as melhores ofertas dos serviços urbanos, estão os melhores hospitais, as melhores universidades, né? As melhores restaurantes, os melhores locais de lazer e assim por diante. Todos os melhores serviços geralmente estão colocados nas áreas onde tem mais dinheiro, onde tem mais poder, mais influência. Então as cidades elas vão se colocando uma certa forma de hierarquia. Só que essa hierarquia mudou. Se a gente pensar aqui nessa imagem no esquema clássico, nós tínhamos algumas metrópoles nacionais, né? E aí dentro das metrópoles nacionais nós tínhamos vários graus de cidade, né? E tipos de cidadezinhas, vilas, cidades locais, regionais e centro regional e metrópole regional que se conectavam umas com as outras, né? Hoje em dia, né? A gente pode perceber que todas elas, né, devido às facilidades de conexão de internet, de estradas e diversas outras formas, todas elas estão conectadas diretamente às metrópoles nacionais, que no nosso caso seriam as cidades principalmente de São Paulo e Rio de Janeiro, que são as cidades que centralizam, né, com maior força, né, os investimentos, com maior força o capital político, o poder de influência e assim por diante. Sendo São Paulo muito maior que o Rio de Janeiro ainda. Apesar do Rio de Janeiro, em diversos sentidos, ser muito mais conhecido, principalmente devido às suas belezas naturais, né, e a sua história e a sua cultura, ser muito mais conhecido do que São Paulo em determinadas questões, tanto dentro do Brasil quanto do mundo como um todo, mas São Paulo ainda centraliza muito mais, principalmente devido às atividades econômicas, né? A função econômica de São Paulo, industrial e comercial, que é muito maior que o Rio de Janeiro. E aí a gente precisa entender também a questão das metrópoles, né? A gente pode classificar as cidades de acordo com o seu tamanho, sua população. E a metrópole nada mais é do que uma cidade que cresceu, né, e teve na sua diversidade de serviços e funções econômicas crescente também, e ela começou a influenciar, né, e ser uma área de centralidade em relação às outras, né? Portanto, por exemplo, o Rio de Janeiro é a cidade, né, metrópole regional, e diversas outras cidades como Niterói, Caxias, São Gonçalo, né, Maricá, entre tantas outras, elas vivem ao redor do Rio de Janeiro. Como é que a gente pode dizer que vive ao redor? Quer dizer que muitas das pessoas moram nessas cidades, mas trabalham no Rio, ou quando querem resolver alguma coisa específica, vêm ao Rio, né? Querem estudar, fazer uma universidade, vêm ao Rio, os melhores empregos estão no Rio, ou seja, o Rio domina a região como um todo, né? E essas cidades acabam vivendo muito em função da cidade central, que é o Rio de Janeiro. Isso acontece também em São Paulo, com uma região metropolitana muito maior que a do Rio, né? E assim por diante. Então, necessariamente o que a gente está falando não é o número de habitantes, mas a importância econômica dessa cidade. Quanto de dinheiro, o quanto de potencial político, o quanto de influência sobre as outras cidades essas cidades têm. Não é a maior cidade do Brasil em população, né? No caso do Brasil, a maior cidade em população é São Paulo, que também é a maior metrópole, mas não é isso que significa. Existem outras cidades que são mais importantes que cidades maiores. Por exemplo, nós temos a cidade de Niterói. A cidade de Niterói em relação, por exemplo, à cidade de São Gonçalo, Niterói tem menos população, mas oferece uma centralidade a São Gonçalo. Por quê? Porque é em Niterói que estão as universidades, onde estão os melhores hospitais, porque a cidade de São Gonçalo, por exemplo, é uma cidade um pouco mais pobre que a cidade de Niterói. E por isso, nós podemos dizer que grande parte das pessoas de São Gonçalo, quando querem resolver alguma coisa que em São Gonçalo, né, ou então nas regiões próximas, não tem esse tipo de serviço, vão para algo mais específico, que pode ser diretamente no Rio, ou pode ser até mesmo em Niterói. Então a gente pode ver que a relação de população não evidencia a centralidade. Não é a cidade mais populosa que necessariamente é a cidade central. E aí a gente chega nessa ideia de regiões metropolitanas. Né? O conceito de rede urbana que a gente está falando em metropolitana considera a distribuição das cidades. Né? As cidades elas se concentram e centralizam ações econômicas e comerciais.
Então as metrópoles são essas cidades centralizadoras. E aí a gente colocou essa imagem aí, que a gente coloca aí a região metropolitana do Rio, ou seja, as cidades em que o Rio de Janeiro influencia. Cidades que vivem, né, e têm uma grande porção dos seus ganhos, né, das suas populações diretamente associadas a essa cidade do Rio de Janeiro. E a gente coloca aí o Rio de Janeiro, a cidade que tem o número 1, né, e todas as outras cidades que a gente chama da região metropolitana do Rio de Janeiro são cidades que vivem ao redor do Rio de Janeiro e tem no Rio de Janeiro uma centralidade. Ou seja, grande parte da sua população trabalha, estuda, vai ao hospital, vai comprar alguma coisa mais específica, vai ao Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro, devido a toda a sua história, foi o local que mais se desenvolveu economicamente, mais diversificou a sua forma de produção econômica e assim por diante. Então tem mais serviços, mais comércio, por isso centraliza mais.